Sejam muito bem-vindos ao You Business, o programa de empreendedorismo que tem a sua cara. Hoje eu tenho um encontro especial com um grande amigo. Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas, chique o homem, viu? Na aula de planejamento estratégico, gestão de empresas, enfim. E ele tem uma atuação muito expressiva na área de empreendedorismo, que é o foco do nosso programa. Ele é facilitador no Sebrae. E diante desse cenário pandêmico que vivenciamos, o Mário vai trazer contribuições significativas para você aí, empreendedor, ou para quem deseja empreender. Será um programa super, ultra, mega power. Mário, seja muito bem-vindo. Boa noite, Douglas. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, colaborar com o projeto, com o programa. E vai dar tudo certo. Parabéns aí, muito obrigado pela oportunidade e que a gente possa entregar algo de diferente para os espectadores. Bem, o Mário também é Master Coach, tem uma larga experiência em consultoria. Eu vou já fazer questionamentos nesse sentido. Você está lá atuando junto ao Sebrae e diante desse cenário pandêmico, uma das maiores preocupações em nível governamental, econômico e dos empreendedores é como que o empreendedor deve se posicionar diante desse caos. Olha, Douglas, é uma situação que eu costumo dizer e tenho acostumado a dizer que mostrou, essa crise, essa pandemia mostrou para muita gente o quão frágil é uma situação de países, né, em nível mundial. E até países mais preparados, eles foram surpreendidos com essa pandemia. No Brasil não é diferente, não tem sido diferente. E os empreendedores, eles são os primeiros que sentem, né? Com adoção de medidas que a gente nunca havia percebido em lugar nenhum, né? Não era comum isso acontecer, de parar praticamente toda a economia. E aí os empreendedores têm sentido muito o impacto dessa parada. E aí o nosso trabalho agora é reverter, virar essa chave e fazer com que eles voltem para o estado de crescimento, que é o que todo mundo precisa. E quais são as ações que o Sebrae tem hoje no sentido de apoiar o empreendedor nesse momento delicado? Douglas, todos os escritórios, temporariamente, eles estão fechados, mas o Sebrae não para de jeito nenhum, né? A nossa missão, ela tem que ser cumprida à risca e a gente procura cada vez mais levar isso adiante e também passando por um processo de readaptação. O digital, o mundo digital, até como a gente está experimentando agora, ele já é uma realidade e a gente categorizou isso como o novo normal, a digitalização dos meios. O Sebrae não poderia ficar de fora. Tem uma equipe, várias equipes, na verdade, trabalhando para fazer essa adaptação, adequar todos os produtos e a forma de chegar ao cliente, ao nosso cliente. Hoje, em função dos escritórios estarem com as portas fechadas, por determinação dos órgãos de saúde e por uma precaução, tanto para a população quanto para os colaboradores, a gente vem atendendo remotamente através de consultorias, que é o foco principal e a demanda principal dos empreendedores, e atuando também diariamente com lives, levando cada vez mais informações e ações práticas para que esse empreendedor consiga reverter a situação desde muito cedo. Vem preparando outras coisas aí, mas os detalhes ainda não foram divulgados, que muito provavelmente o Sebrae lance um kit, como se fosse um kit emergencial para os empreendedores. Mas isso ainda está assim, saindo do forno, não tem maiores detalhes, mas vai atuar, abranger, né, vai poder atender a questão financeira, a questão de capacitação, a questão de como o nosso diretor disse, não adianta a gente só ensinar o cara a nadar, né, o empreendedor a nadar. Existem momentos que a gente precisa jogar boia, e é um momento que o Sebrae está encarando com muito cuidado para poder fazer com que tudo volte ao normal o mais rápido possível. Bacana, então o Sebrae está aí atuando de maneira bastante ativa, eu tenho acompanhado com muitas lives, existe também esse momento de quarentena onde quem já é empreendedor e quem quer empreender, que pode também fazer os cursos online, né, que existem inúmeros cursos online do Sebrae, e ficar conectado aí para, de repente, receber esse kit
que me parece que vai ser algo bem oportuno no momento apropriado. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta, Mário. Diante de todo esse cenário, que é um cenário desafiador em nível mundial, evidentemente que as empresas estão sendo impactadas drasticamente, mas logo depois dessa situação, ou até durante essa situação, não pode ser uma oportunidade de empreender? Douglas, a gente como um bom profissional do autodesenvolvimento, da inteligência emocional, além de bagagem de gestão, normalmente a gente vê grandes oportunidades em todas as situações. Esse é um dos esforços que a gente busca transmitir para os empreendedores. Nos momentos de grandes vales, talvez o único ponto de atenção, foco do empreendedor, seja voltar ao pico. É a ascendente, não tem mais para onde a gente sentir e se deixar abater por uma situação. Então, existem oportunidades, sim, em todos os segmentos. Basta um trabalho de melhoria, de repente, de sair de um status de depressão, algum status assim negativo, e virar a chave para enxergar oportunidades nos ambientes mais inimagináveis possível. Tem um exemplo de uma empreendedora que atuava no ramo de café. Ela tinha um café e era muito movimentado, e de uma hora para outra ela teve que fechar esse café. E essa empreendedora especificamente fica em São Paulo, capital, e de uma hora para outra ela teve que fechar, e com funcionários, folha de pagamento, uma série de outras obrigações para cumprir. E ela virou a chave de imediato. Ela virando a chave, ela passou a fazer refeições e vendê-las em kits para as pessoas que estavam trabalhando numa nova modalidade também, que é o home office. Eu costumo dizer que hoje no home office eu venho trabalhando muito mais em termos de produtividade do que às vezes num escritório onde a gente em determinados momentos desfoca, perde um pouco do foco, ou numa conversa ou num cafezinho que é um pouco mais demorado, e aqui a gente está totalmente dedicado. Ela, pensando nesse cliente, adaptou o seu negócio, o seu modelo de negócios para atendê-los naquela medida ou na dor ou na necessidade desse cliente. E ela passou a vender pacotes de alimentação para esse pessoal, para esse profissional. Então, assim, fechando a questão, realmente existem oportunidades. A gente talvez seja o protagonista dessa virada de chave para poder mudar o cenário e fazer com que tudo volte ao normal o mais rápido possível. Perfeito. Então, o Mário colocou aí um exemplo prático do quanto é importante a flexibilidade e a capacidade do empreendedor de repente, mudar a sua estrutura de negócio para acompanhar o mercado. E aí eu já faço uma pergunta, dessa vez não é para o Mário, é para você que está nos vendo, ouvindo e talvez até sentindo. Que tipo de virada de chave que você pode ter? Seja empreendendo ou repensando o seu negócio, identificando nichos que você ainda não atuava, se flexibilizando, porque esse é um ponto chave nesse momento que nós estamos passando. O Mário fez uma colocação e eu tenho assim recebido feedback de muitas pessoas sobre isso. O home office está sendo mais trabalhoso do que os dias normais de trabalho. Parece que as cobranças são mais rápidas, é uma reunião atrás da outra, não tem tempo praticamente para o cafezinho, para aquele bate-papo de lado, assim, vamos dar uma voltinha. Não, a coisa é mais focada. Como que você acha que isso vai impactar nos empregos, no país, nos empreendedores pós-crise? Douglas, a gente vem fazendo também um trabalho desenvolvendo em função de ganhar até mais produtividade com grupos menores. Então, numa instituição muito grande, talvez grupos menores funcionem bastante nessas células, né? E cada um na sua residência, mas muito produtivo. Como você me disse agora há pouco, como eu disse para você agora há pouco, a gente tem uma cobrança que é institucionalizada. Então, a todo momento você tem que estar conectado, a todo momento uma comunicação via mensagem, a todo momento chama ali pelo Note numa conversa, coisa rápida. Então, assim, essa adaptação a gente tem sentido nas empresas maiores, mas isso também vai se dar e tem se dado muito nas empresas menores.
a digitalização, como eu coloquei, o mundo até 30 dias atrás, para nós brasileiros especialmente, era um, e agora é outro. Essa digitalização passa a entrar quase que na base da pirâmide de Maslow, que é uma necessidade, a conexão, estar conectado, agilidade. Outro impacto que é muito claro é que nesse grupo de estudo, de um momento pós-pandemia, a gente ainda não tem, porque está no futuro, não tem a interpretação correta de como esse empreendedor vai chegar, por exemplo, para uma sala de aula, para um curso de autodesenvolvimento, quais são os valores que ele vai priorizar, quais são as necessidades daquele novo cliente. Então a gente está se debruçando bastante nesse trabalho de interpretação do que a gente vai encontrar e aí poder tirar os melhores ensinamentos e também entregar com maior propriedade e valores que eles estejam buscando. Eu acho que isso é fundamental e vai acontecer. Na verdade, já está acontecendo. Eu concordo com você, Mário. E está acontecendo não só em nível nacional, mas em nível mundial. Quer dizer, assim, o planeta, de certa forma, parou por conta da questão pandêmica e tem que se reinventar. E o empreendedor não é diferente. Ele vai precisar realmente fazer uso de muitas tecnologias. E eu gostei muito da sua fala, assim, é momento de experimentar uma ferramenta, outra, verificar novas formas de viabilizar o seu negócio. Esse é um ponto importante. Agora, Mário, você falou que realmente o futuro ele ainda está em construção, mas na sua perspectiva, quais são as 3 competências mais importantes para quem quer empreender ou para quem já é empreendedor para se manter no mercado diante desse cenário? Douglas, é muito boa essa pergunta, porque atrelando isso com o que a gente já desenvolve ou tem de conhecimento em relação ao autodesenvolvimento ou desenvolvimento pessoal, eu acredito que, fundamentalmente, características mais emocionais darão condições para que os empreendedores, numa situação aparentemente negativa, virem essa chave muito mais rapidamente e que ele consiga se restabelecer com mais facilidade. Talvez alguma conceituação de inteligência emocional, é aquele momento onde você vai para o fundo do poço e a velocidade com que você volta para o ápice do seu desempenho, das suas atividades, isso faz com que você ganhe muito tempo, se conhecendo, se reinventando e aproveitando cada vez mais as oportunidades. Então, primeiro, eu acredito que seja, sim, essa capacidade de absorção do impacto, ou poderia caracterizar numa resiliência, né? Onde a gente é amassado, a gente está no momento de desconstrução, mas quando soltar tudo isso, voltar o quanto mais rápido possível para o estado de plenitude. Então, a resiliência é uma característica fundamental. A capacidade de observar as oportunidades, como a gente já citou esse ponto das oportunidades, eu acredito que seja fundamental. Se talvez ele ficar olhando para o problema, pode passar o bonde, ele pode sofrer mais com essa pandemia. Para empreendedores, pode significar o fechamento da sua empresa. Hoje ela está com as portas fechadas, mas caso ele não tenha essa amplitude na visão, essa capacidade de observar o que está acontecendo à volta dele, possa fazer com que as atividades da empresa dele se encerrem. Então, capacidade de ampliação da visão, ou visão de um modo geral, eu acho que é fundamental. E num terceiro momento, seria uma terceira dica, uma terceira característica, é que além de ter inteligência emocional, ter a visão, ele precisa fundamentalmente agir. Ele tem que partir para cima, ele tem que ter atitude. Se ele não der esses passos, com certeza ele já vai sair, quando ele decidir, ele vai sair um pouco atrás, porque tem muita gente correndo, empreendedores com um pouco mais de preparação já estão adiante, já estão à frente dele, e talvez isso fique como dica para ele se ligar e correr um pouco mais, um pouco adiante, fazer algo, mas fazer algo melhor, fazer algo diferente, fazer algo a mais. Na sala de aula, quando a gente está aplicando um curso, no qual eu sou facilitador, a gente usa muito da metodologia de aprendizagem, no ciclo de aprendizagem vivencial, onde ele tem que aprender na prática, baseado em andragogia, ensinando adultos a compreender conceitos e práticas. E a ação é fundamental para isso. Eu tenho uma fala que nos cursos eu sempre
desafio os participantes a fazer. Eu falo assim, cola o primeiro post-it. Então, assim, cola o primeiro post-it, que depois que você colar o primeiro post-it, você ganha confiança, você viu o que é capaz de fazer, você viu que pode ser feita aquela ação. Então, ele cola o primeiro post-it e dali é uma sequência de ações, uma enxurrada de boas ideias e boas oportunidades. No negócio não é diferente. Então, vai para cima, né? Seja resiliente, tenha visão, mas não deixe de agir. Feche o ciclo agindo. Muito bem, gostei dessa tríade poderosa. Então tem que ser visionário, tem que ter inteligência emocional, sobretudo resiliência para enfrentar esse momento de desafio e ação. Então, como o Mário está falando aqui de ensinar, e o propósito desse programa é verdadeiramente trazer um conteúdo de qualidade para você, mas também te colocar em ação. Então, o Mário faz o desafio em sala e eu estou fazendo agora um desafio para você que está nos vendo, ouvindo e sentindo. Pegue então um post-it aí. Pegue um post-it e coloque aí pelo menos 3 ideias que você tem em nível de negócio e faça também 3 ações que você pode fazer para que ela se viabilize ou selecione aquela que seja mais viável. E eu incluiria mais um item aí. É lógico que eu só pedi 3 para o Mário, mas como eu sou o protagonista aqui também, então eu também posso contribuir. Você pode mudar a regra. Você pode se conectar para viabilizar esse negócio. Esse é um outro ponto importante. O Sebrae, ele auxilia no sentido de conteúdo, e ele tem muito conteúdo no site, nos cursos, mas ele também ajuda nas suas reuniões, nos seus grupos, para se conectar pessoas. E quando você faz conexões com as pessoas certas, isso também facilita o seu empreendimento, o seu negócio. Agora, não adianta você ficar assistindo esse programa e tantos outros conteúdos de qualidade se efetivamente você não for para ação. Quer dizer, o Mário trouxe um tripé que pode verdadeiramente fazer toda a diferença na sua vida. Agora, é sua responsabilidade fazer. No coach, o Mário é Master Coach, a gente fala muito de autorresponsabilidade. Então, qual é a sua responsabilidade frente a isso? Lembre-se, as portas do negócio estão fechadas, mas a sua mente nunca pode ficar fechada. Mário, como que eu posso desenvolver essa tríade aí? Perfeito, Douglas. Eu acredito que no primeiro aspecto da inteligência emocional, a gente tem uma gama de oportunidades para, de fato, mergulhar em cursos mesmo de autodesenvolvimento. Eu acredito fundamentalmente que, por exemplo, formação em coaching não deveria ser um curso para alguém que quisesse se desenvolver e pretendesse atuar ou não como coach. Eu acredito que isso deveria ser prática comum para todo ser humano. Não necessariamente que ele vá se tornar um coach, mas ele consegue desenvolver muito facilmente essas características emocionais na vida dele. E isso, se ele conseguir aplicar na vida pessoal, perfeito. Se conseguir levar para profissional, melhor ainda em termos de resultados profissionais. Então, os cursos de formação, eles são excepcionais. Eu tive a oportunidade de ter você como mentor das minhas formações, então não tem como eu abrir mão dessa dica e de repente dar o caminho das pedras para as pessoas que se interessarem nisso. Na segunda característica, em termos de visão, existem outros cursos que fazem com que a pessoa amplie a visão, além do pessoal, além da formação em coaching. Aí eu vou puxar a sardinha um pouco para o meu lado, para a minha atuação hoje, dentro do Sebrae, o curso que eu ministro mesmo, o Empreenda, ele é uma jornada empreendedora de 40 horas. Então a gente passa pelo empreendedor no primeiro dia, a ideia dele no segundo, o negócio no quarto, o negócio e o mercado no terceiro e quarto, e depois a gente fecha com a força dele. Isso dá uma capacidade ampliada de observar o mercado, o próprio negócio, o cliente. Então, em termos de gestão, aí eu entro com o que talvez você tenha colocado como quarto ponto, que são parcerias estratégicas. Então, o Sebrae pode ser um desses parceiros pro empreendedor. As formações, eu acredito que já são parceiras, né, ou parceiro mais voltados para as pessoas. E aí, o terceiro elemento, a capacidade de ação, eu acho que é uma junção desses outros dois com o estímulo, né, das parcerias também, e aí a pessoa tem que partir para a ação, não tem como. Talvez algumas considerações que a gente fale de ação, a pessoa encontrar algo
que a motive a agir. Então é algo que está dentro dela. A gente pede persistência e comprometimento no primeiro dia do nosso curso. A persistência eu posso pedir, o comprometimento cada um tem com seus próprios objetivos. Então a ação, talvez aí o caminho das pedras seja encontrar algo relevante e que faça com que a pessoa, de fato, verdadeiramente se coloque em movimento. Um exemplo, para não perder o gancho, do que era relevante para um empreendedor que vendia trufas na rua, e um participante do meu curso que trouxe esse case para mim. Ele falou assim: eu encontrei com um vendedor de trufas na rua e eu perguntei para ele qual era o motivo dele estar ali. Ele tinha metas, ele sabia o quanto que ele tinha que vender de trufas, ele tinha as alternativas dele, que se não vendesse na banca ele ofereceria para os comerciantes da região. E aí o ponto fundamental: por que você faz isso? E na banca dele, da exposição, ele tinha ali uma chupeta, que era do filho dele. A relevância para ele estar ali, o motivo pelo qual ele tinha que agir, era levar comida para casa dele. E ele tinha ali talvez um objeto que retratasse isso e que fizesse ele sempre estar focado no objetivo dele de continuar caminhando, continuar colando post-it após post-it, agir. Então, resiliência, visão e ação. Mas dentro da ação tem essa característica muito forte de que encontrar qual é a sua motivação, o que te faz agir. Então, talvez como dica, o caminho das pedras seja a pessoa encontrar o que verdadeiramente faz a diferença na vida dela, para ela se motivar a todo dia a entrar em ação, a entrar em movimento. Muito bem. Olha, exemplos super, ultra, mega power. Muito agradecido, Mário. Essa ilustração que você traz desse empreendedor é para tocar em você aí que está nos vendo, ouvindo e talvez até sentindo. Você tem que sentir mesmo. Quer dizer, a grande motivação não é vender a trufa. A trufa é um meio para levar alimento para o filho. Então, o que verdadeiramente te motiva? Quando Walter, o Rafa e eu decidimos montar aí o You Business, a nossa motivação principal é levar conteúdo de qualidade para ajudar você, empreendedor. Você que tem um sonho em mente e quer viabilizar. E, evidentemente, que o Sebrae é um braço forte nesse sentido, que tem toda a expertise, tem conteúdo, tem consultores, tem cursos, assim, tem um know-how, uma expertise, que se você somar com a sua vontade, você pode realizar grandes feitos. E o Mário destacou que a grande questão é você encontrar sua motivação. E isso você não encontra em nenhum livro. Você precisa realmente fazer um mergulho em nível de autoconhecimento e ver o que faz os seus olhos brilharem, o que faz o seu coração pulsar mais forte. Comece pequeno, mas comece. E em momentos de crise, sempre existem grandes oportunidades. Então, levanta a cabeça e olha para o horizonte. Procure identificar essas oportunidades. E tenha certeza, pode ter muitas pessoas para te ajudar. E o Sebrae, sem sombra de dúvida, é um braço forte nesse sentido. Mário, você que é professor nessa área de planejamento estratégico, o planejamento é um ponto extremamente importante no contexto do Sebrae. Eu quero que você me fale um pouco. Dá para se planejar diante desse cenário? Dava para prever esse cenário? E mais, qual a importância de um plano de contingência diante de toda essa situação, né? Porque, de repente, dentro do planejamento, você planejou tudo bonitinho, mas será que é importante ter um plano de contingência, uma reserva financeira ou algo mais? Me fala um pouco sobre isso. Ótima pergunta, viu, Douglas? Talvez, como a gente tem o hábito e já está treinado em observar e ver grandes oportunidades, fatos inusitados e também nem tão positivos, eu estou vendo isso como uma oportunidade agora de expor e dar a relevância, a importância de planejamento ou de preparação para situações como essa. Falando muito sinceramente, eu não acredito que alguém estivesse preparado para uma pandemia como a gente enfrenta agora. Talvez nos piores cenários desenhados de planejamento não fosse possível prever tudo isso.
Mas o outro ponto da sua questão é muito interessante para demonstrar que em você estando mais e melhor preparado, talvez pudesse passar por essa crise com menos dificuldades, ou mais facilidade, se for possível. O planejamento é fundamental em todas as áreas. A questão financeira, de ter um fluxo saudável, ter reservas de recursos, não é totalmente a realidade do empreendedor menor, assim, brasileiro. Infelizmente. Nem todos têm essa cultura, o Brasil não costuma trabalhar muito assim, e é uma dos pontos, um dos pilares de esforço do Sebrae, instaurar e conseguir levar cada vez mais esse nível de consciência de que é preciso sim se planejar. Eu tive o prazer de conversar recentemente com uma cliente do Sebrae, e que também foi minha aluna na FGV, e ela chegou e me comentou assim: olha, e aí, tudo bem, Mário? Como é que estão as coisas e tal? Eu queria a sua opinião. A gente já dá uma assustada. Ela falou: olha, eu tenho tantas funcionárias, se não me engano, 13 funcionários e tal, tenho reserva para eu passar 1 ou 2 meses na minha operação parada, com a minha operação parada, só que depois eu não tenho mais. Ou eu pago todo mundo agora e fico sem dívidas, ou eu sigo mais 1, 2 meses e eu não sei se vai ser o suficiente para a economia voltar ao normal e eu encerro minhas atividades. Ela tinha reserva de capital, ela tinha programação e projeções financeiras, ela sabia exatamente até onde ela poderia ir. E isso já é fundamental para, pelo menos, dar mais tranquilidade ou menos desespero num momento como esse. Então, assim, voltando à sua pergunta, o planejamento é fundamental, seja ele em qual área for. Planejamento estratégico, planejamento de financeiro, planejamento de pessoas, de produção, os planos de contingências que podem existir, eu já colocaria dentro de avaliação de possíveis cenários. Então, quando a gente constrói um conjunto de planejamentos, eu tenho um cenário otimista, um cenário realista e um cenário pessimista. Todo bom empreendedor e planejador, ele vai pensar em pelo menos essas 3 situações. Talvez, nem no caso mais pessimista, tivesse desenhado uma crise como essa que a gente está passando. Mas se ele levasse isso em consideração, muito provavelmente ele teria pelo menos aquelas luzes, né, no fim do túnel, ou a luz no fim do túnel que a gente comentou agora há pouco, quando você está num vale e tem um único caminho para seguir, como você colocou, o horizonte, eu coloquei olha para frente, olha para cima. Talvez esse cenário desse condições dela tentar interpretar ou ver com mais propriedade até onde ela poderia chegar. Então, acho que planejamento é fundamental, é uma base do trabalho do Sebrae, e é nisso que a gente sempre aposta, e as respostas estão aí. Os melhores empreendedores, os que se planejam, os que estão mais preparados, dedicaram boa parte da sua energia para planejar. Já finalizando, Mário, eu quero mais uma vez agradecer e até te dar o parabéns, porque essa entrevista está sendo aqui gravada no dia do seu aniversário. Muito agradecido por ter perdido aí um tempo desse dia especial. Sinta-se abraçado por mim e por toda a nossa equipe. Finalizando, Mário, você quer deixar mais algum recado? Você quer falar um pouco mais desse curso que você ministra? Você quer deixar os contatos do Sebrae? Como que a gente pode se conectar com o Sebrae, ou se conectar com você? Como que a gente pode se aproximar mais do Mário Miranda, que é esse homem fantástico que está sempre disposto a ajudar a todos? Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a oportunidade e o carinho imenso que eu tenho por você, enquanto pessoa e profissionalmente. Obrigado pelas oportunidades que você conferiu a mim. Momentaneamente, como eu havia dito, os escritórios regionais estão com as portas fechadas, de acordo com as orientações dos órgãos de saúde. Mas, muito facilmente, qualquer empreendedor ou pessoa interessada em se aprofundar um pouco mais nesses conceitos de gestão, tem aí o site do Sebrae, que é www.sebraesp.com.br. Empreendedores que estejam eventualmente numa situação de eu preciso falar com alguém, eu preciso de alguma orientação. A gente tem o canal de 0800 que foi aumentado o seu poder de atendimento, né? A gente criou uma musculatura para suprir a demanda.
Esse contato pode ser feito com o 0800 570 0800, a nossa central de atendimento, e você tem condições de agendar consultorias que são, como eu disse, agendadas, consultorias de 1 hora gratuitas. Além disso, os escritórios regionais, dependendo de você, em qual cidade morar, tem os escritórios regionais, e assim que tiver a liberação e orientação dos órgãos de saúde, a gente vai estar de portas abertas e com certeza a gente vai conseguir atender e dar ótimas respostas e perspectivas para essa mudança. Falando de mim, se as pessoas quiserem entrar em contato, eu acho que é interessante, eu me encontro em mídias sociais, Facebook, Mário Miranda, LinkedIn, Mário Miranda, e também através dos links aí do contato com vocês da YouBusiness, que vai ser um prazer conversar e de repente caminhar com essas pessoas e entregar um pouco mais e contribuir com a evolução do ser humano e do profissional, do empresário também. Muito agradecido, Mário. Fica o convite também, você que está ali no Sebrae, com contato direto com empreendedores, seleciona lá alguns casos de sucesso e manda para cá para o YouBusiness, que a gente vai ter o prazer de divulgar e entrevistar esses cases de sucesso como essa que você mencionou, que tem o fluxo de caixa e tem agora esse dilema, esse desafio de tomar a decisão o que fazer. Aproveita a oportunidade. Só para complementar, perdão de cortar, mas especialmente dessa empreendedora, ela estava desesperada no primeiro momento onde ela conversou comigo. Depois dos atendimentos, ela virou a chave. E ela é do setor de confecção e começou a produzir máscaras. Então, assim, ela não fez nada, ela só adaptou o negócio e está vendo luz no fim do túnel, até que volte à situação normal. E é algo que eu sempre falo nos cursos, quando você está num dilema, você tem que dar um passo para trás e pensar em mais uma possibilidade. Um dilema nunca é uma boa decisão que você vai tomar. Então, quando você tiver num dilema, faço isso ou faço aquilo, pare, dê um passo para trás e pense pelo menos numa terceira opção, que foi o que essa empreendedora tomou como curso, e com certeza foi uma decisão muito bem acertada. Aproveito a oportunidade para convidar você para se cadastrar nos nossos canais, nos siga nas redes sociais, no YouTube, cadastre-se e acione o sininho para você poder receber uma notificação a cada vídeo novo. Aproveito também para pedir para que você siga a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, e nós do YouBusiness queremos ver você crescer.